Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu já vou começar já, tá? Bom dia. Chique no Senhor. Bom dia. Glória a Deus. Bom dia. Responde, Senhor. Eu vou orar com vocês antes de começar, tá? Que nessa manhã o Senhor venha falar conosco e trazer o entendimento necessário, tá? Eu vou falar sobre os 7 tipos de cansaço que existe e umas 3 estratégias, umas 3 ou 4 estratégias para vocês conseguirem lidar com as dificuldades da vida, tá? Porque todos nós temos problemas, todos nós passamos por momentos difíceis, preocupações, e nós precisamos aprender a lidar com isso, porque problemas, eles podem nos adoecer, tá? Então, antes de começar, nós vamos orar, tá? Que você possa fechar seus olhos agora. E você vai colocar, antes de iniciar esse momento, essa live, você vai colocar diante de Deus quais são as coisas que têm te preocupado. Como assim, Tati? Cada uma de nós temos problemas. Os seus pode ser totalmente diferente dos meus, de outras pessoas que estão aqui, mas você tem. E eu queria que você colocasse diante de Deus agora algo que você tem gastado muita energia emocional pensando, tá? Só um momento. Deixa eu colocar aqui uma canção. Senhor, nessa manhã nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Que o Senhor possa trazer o entendimento, o refrigério necessário, Pai. Obrigada por mais um dia. Que nessa manhã nós possamos aprender a descansar em Ti. Traga o direcionamento necessário. Abre nossa visão espiritual. Que nosso coração esteja aberto para recebê-lo, Senhor. Nos direcione. Seja a área que cada um de nós que estamos aqui precise da sua urgência. Que o Senhor possa trazer o direcionamento nessa manhã. Nós queremos aprender a descansar. Nós queremos aprender a confiar. Porque existem coisas que não estão sob o nosso controle. E nós queremos entregar isso a Ti. Para que isso não gere preocupações. Para que isso não nos afaste de Ti. E de confiar. E de nos lançar na Tua presença.
nós encontraremos descanso em Ti. Não importa o que aconteça. Não importa, Senhor, aonde nós estamos. Em Ti nós podemos descansar. Em Ti nós podemos descansar, Senhor. Porque o Senhor é um Pai fiel. Que o Senhor é um Pai de amor. E nessa manhã o Senhor possa falar conosco. Que possamos ser renovadas. As Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Nós queremos receber do alto o Teu direcionamento e a Tua orientação, Senhor. A Tua orientação. Em nome de Jesus, obrigado. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo Teu cuidado. Obrigada pelo Teu amor. Obrigada pela Tua fidelidade. Obrigada por nos sustentar até aqui. Obrigada, Senhor, nós somos gratos a Ti. Porque o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo. Mesmo que não vejamos, o Senhor tem cuidado de nós. E nós Te louvamos por isso, Senhor. Obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Tu és bom, meu Deus. São tantas coisas que eu quero conversar com vocês, mas a principal delas, como as preocupações ocupam um espaço dentro de nós, que a longo prazo essas preocupações acabam se tornando hábitos. O hábito de estar sempre preocupada. O hábito de sempre ter alguma coisa para fazer. E eu quero te ensinar como viver uma vida mais leve. Tati, mas eu tenho uma conta. Tati, eu tenho um problema. Eu tenho um caso na minha família que eu quero te ensinar, independentemente do que está acontecendo. Descansar não é se acomodar. Descansar não é fingir que nada está acontecendo. Descansar é entender que tem coisas que eu não vou conseguir resolver. Agora não. Descansar é entregar o que eu não consigo resolver a Ele. E fazer o que está sob o meu alcance. Quem disse para você que descansar é deixar para lá? É dormir como se nada estivesse acontecendo. É mentira, porque quem dorme tendo um problema X para resolver no dia seguinte? Eu quero ensinar vocês a lidar com problemas a longo prazo, que tem roubado a sua energia emocional, a sua paz de espírito, que você não consegue fazer nada sem que você resolva aquele problema. Talvez você tenha algo para resolver nesse ano, ou uma pendência que você tem, e você não consegue fazer mais nada porque você só fica pensando nisso. Você não desfruta da vida, você não se permite viver, você não se permite descansar. E você poderia descansar. E vou dar uma contextualização antes de iniciar, que muitas mulheres mulheres que foram estimuladas desde muito novas a lidar com estresse, com problemas da família. Quanto mais cedo você foi exposta a problemas da sua família, lidou com estresse, mais difícil vai ser descansar, porque você aprendeu desde pequena a lidar com isso. Quais as características, Tati? Aquela mulher que não se permite descansar. Você não se permite deitar para assistir uma televisão. Você não se permite tirar um dia de descanso, um dia de folga. Você não se permite, quando eu falo se mimar, no sentido de cuidar de você, não. Vamos trabalhar, tem coisa para fazer. Porque desde muito pequena, você esteve na ativa, com muitas responsabilidades.
Só que da forma que te trataram, infelizmente você está se tratando. E qual que é o problema? A longo prazo vai te levar a um esgotamento. Porque você não sabe lidar com as necessidades que o seu corpo precisa. O seu corpo e a sua mente precisa de descanso. E esse descanso não é deitar para dormir. Não, eu vou te explicar o que é. Esse descanso não é fingir que nada está acontecendo. Esse descanso não é viver como se não viver o hoje como se amanhã não existisse. Não. Esse descanso é encontrar equilíbrio. Encontrar equilíbrio. Você pode sair. Você pode descansar. Você pode fazer coisas que você gosta, mesmo tendo problemas dentro de casa. Como fazer isso, Tati? Se na minha vida, ao meu redor, tá tudo um caos. Meu casamento tá um caos. A minha família tá um caos. Você vai aprender hoje aqui a cuidar das suas emoções. Porque se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Proteger o jardim secreto que é o teu coração. Em Provérbios 4:23 vai dizer: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Em outras versões vai dizer assim: cuida dos seus pensamentos, porque o que você pensa vai para o seu coração. Se todos os dias você ficar alimentando problemas, preocupações, coisas que agora não dá, não tem como resolver, isso vai começar a direcionar a sua vida. Você vai ver sempre estado de alerta, preocupada, cansada, triste. Porque você quer resolver e não tem como. Tem coisas sim que está sob o nosso controle? Tem. Que eu vou dar uma estratégia para vocês sobre isso. Mas tem coisas que não. É sobre isso que o Senhor quer falar com você nessa manhã. Minha filha, aprenda a descansar em mim. Meu filho, aprenda a confiar em mim. Aprenda a lançar suas emoções no lugar certo, para a pessoa certa. Claro que vai ter coisas que você sim vai precisar fazer, porque eu trouxe o problema, mas também trouxe as soluções para vocês. Tá? Então vamos lá. O que é cansaço, Tati? Como saber se eu estou cansada, sobrecarregada? Você vai olhar os sintomas do seu corpo e da sua mente. Eu listei alguns e você pode ir anotando, se você conseguir, um checklist, tá? Vamos lá. Primeira coisa que eu coloquei: cansaço extremo. Uma sensação de exaustão constante, mesmo que você dorme, você não consegue acordar disposta. Você deita para dormir, você acorda à noite, pode ser uma desregulação do seu corpo de cortisol, que é um hormônio que é um hormônio muito importante, que a gente tem que cuidar dele. Cortisol pode estar desregulado. Se você acorda muitas vezes à noite para ir ao banheiro, também não é normal, tá? Eu falo porque eu já tive muito esse problema. Quando eu estou em período de ansiedade, eu demoro para dormir e vou muitas vezes ao banheiro. Aí eu tenho que reduzir o tanto de água que eu consumo e no período da noite não consumir muitas telas, não ficar muito nas telas, porque isso atrapalha o meu sono. Não fazer refeições muito tarde, enfim. Então o primeiro sintoma de esgotamento, cansaço, é aquele cansaço que você sente que tem um peso aqui. Tati, é um peso. Um peso que você não sabe de onde vem. Não é um peso de um trabalho braçal. É um peso de cansaço mental junto com o trabalho que você tem. Isso é um primeiro sintoma do esgotamento. Você dorme e você acorda, você está do mesmo jeito. Parece que você não dormiu. Parece que você não descansou. E algumas pessoas ainda acordam com uma vontade de não levantar da cama. Se eu pudesse, ficaria dormindo o dia inteiro, a vida toda. Se pudesse amanhã não acordar, é o primeiro sintoma. Você não sente aquele prazer pela vida. A vontade de viver você não tem mais.
Então, o primeiro sintoma é o cansaço e perda do prazer de fazer as coisas que antes você gostava. Lembra de coisas que você fazia antes que hoje você não faz mais? Você consegue pensar em algo? Coisas simples. Posso falar o cozinhar? Coisas que você gostava de fazer e hoje você gostava de se arrumar, de cuidar do seu cabelo. Eu não estou falando de se produzir toda, mas passar um batom, colocar um brinco. Coisas que antes você fazia e amava. Sair de casa, passear, se arrumar para sair. E hoje você sai com a primeira roupa que vê ou a roupa que dá para você sair. Segundo, já entra a dificuldade de concentração e memória. Esquecimentos frequentes e dificuldade para manter o foco. O nosso cérebro, ele funciona, eu gosto de pegar um exemplo assim, como um guarda-roupa. Tem as gavetas, tem as partes ali, cada lugar é responsável por uma área, nosso cérebro. O córtex, pré-frontal, enfim. Cada parte do nosso cérebro é responsável por uma área do nosso corpo. Quando estamos muito preocupadas, com muitos problemas, e acordamos e dormimos daquela forma, pensando, é problema, eu tenho isso, minha vida não muda. Aqui eu não vou falar de pensamento negativo, que não tem a ver com pensamentos negativos. É muito fácil falar, pense positivo, eu não vou falar sobre isso. Mas sobre coisas reais que têm te preocupado, ocupado vários espaços no seu cérebro. E você tenta fazer algo e você não consegue ter constância. Porque a sua mente está condicionada. Eu tenho isso aqui para resolver. A minha vida só vai mudar quando eu resolver isso aqui. E aí você não vive. Passa dia, entra dia, sai dia, você não vive. Você sobrevive. Então, o primeiro, cansaço. Segundo, você não consegue se lembrar das coisas, se esquece muito rápido, porque está tendo um acúmulo, né? Uma sobrecarga mental. E essa sobrecarga faz com que você não tenha espaço e energia para lidar com outras coisas. Certamente você ouve relatos, né? Ou pessoas que falam assim, tem tempo para isso não, minha vida é muito corrida. Eu não romantizo aquela vida corrida, porque eu acho, não tenho certeza, que precisamos de descanso. Por isso que todas as vezes que você acordar pela manhã, eu vou dar algumas estratégias, você não vai pro celular. A melhor coisa que você faz ao acordar é ficar em silêncio. Porque a nossa vida, assim que você acorda, você toma um café e já sai de casa para trabalhar, é de quando você acorda até o anoitecer, quando você chega em casa, é só estímulo. E você não aprende a desacelerar. Você não aprende a descansar. Quando falamos sobre solitude, é sobre você tirar um tempo. Como eu estou? Quais sentimentos estão dentro de mim? Por que eu estou desse jeito, tão acelerada, tão nervosa, tão impaciente? De onde que vem isso? E você começa a ouvir seus sentimentos. Isso acaba se tornando um hábito. Então, pela manhã, se você está vivendo um momento assim, primeira coisa, acorda mais cedo, nem que seja 30, 40 minutos. Coloca, igual eu coloquei aqui, um fundo musical. Fique em silêncio, ouça o seu coração, ouça a sua mente. Às vezes a gente fala assim, né, e é muito real. Ninguém me escuta, ninguém me ouve, ninguém para me ouvir ou para perguntar como foi meu dia. E muitas vezes nós também não fazemos isso. Tati, eu preciso fazer isso comigo? Precisa. Como eu estou? Será que está na hora de eu buscar ajuda? O que está acontecendo comigo, meu Deus? Por que eu estou dessa forma? Você está dessa forma por algum motivo. E é bem provável que seja acúmulo de muitas coisas. Sofrer calada. Falar sim quando você queria dizer não. Estar disponível
para todo mundo a todo momento, quando na verdade quem precisava de cuidado era você, ou quem precisa de cuidado é você. Quantas vezes nós, enquanto mulheres, quem é mãe aqui, quem é esposa e trabalha, você tem tantas responsabilidades, tem tantas funções. E agora eu te pergunto, quando você descansa? Como você faz para descansar? Muitas mulheres descansam, que já me falaram, Tati, eu descanso quando eu vou à academia. É um tipo de autocuidado, mas falar que você descansa, não descansa. Porque o descanso, ele envolve também um tempo para se ouvir. Um dia eu falei com uma paciente assim, que ela acumulava muitas coisas, e eu falei, quando foi a última vez que você parou para escutar o que você está falando para mim? Porque a terapia é você colocar para fora o que você sente, mas muitas vezes, ao falar, você percebe, olha como eu estou, olha as coisas que eu aguentei, olha a mulher que eu me tornei, olha como está a minha vida. Enfim, depois eu vou falar sobre as estratégias. 3, irritabilidade e impaciência, tudo te estressa, tudo te irrita. É o pavio curto. Se pela manhã você quebrar algo, alguma coisa acontecer, você já pensa, que dia? Meu dia vai ser isso. Você já começa a generalizar que seu dia vai ser horrível. Uma coisa assim se torna um problemão. Alguém falou uma coisa pra você, você já leva pra todas as áreas da sua vida. Você começa a absorver pequenas coisas. Se um dia acontecer uma frustração X, você pensa, isso não é pra mim, vou deixar pra lá, não quero mais. Pra quê? Então, você não tem paciência. Porque a paciência é o fruto de um coração que está em paz. A paciência é fruto de um coração que está em paz. Com quem? Primeiramente, consigo mesmo. E depois que eu estou em paz comigo, eu consigo estar em paz com Deus. Você precisa estar em paz com você. Isso reflete na forma como você se cuida e como você se relaciona. É tão estranho falar isso, né? Porque a gente está muito acostumado a ouvir o outro, a cuidar do outro, a fazer pelo outro, a estar disponível pelo outro. Eu estou te ensinando um outro lado que muitas vezes você não ouviu. E você? É o outro, e você? É o trabalho, mas você primeiramente precisa cuidar de você. Escutar. Escuta o seu coração. Pede para Deus, Deus, silencia as vozes da minha mente. Porque a nossa mente, ela nos leva a vários lugares ao mesmo tempo. Você pode estar aqui agora conversando comigo e a sua mente pode estar em vários lugares. Quantas vezes eu atendo pessoas e eu vejo que a mente dela não está ali, pela falta de desconexão no diálogo. E eu trago ela para o aqui e o agora. O ser humano, ele está muito acostumado a viver preocupado. Tem tempo pra isso não, menina? Deixa pra lá. Tem isso pra fazer, tem isso pra fazer. Aí fica. Eu tenho que acordar, eu tenho que fazer isso. Eu não sou contra e concordo que nós temos que acordar e ter um planejamento. E quando não dá certo? E quando você acordou e aconteceu alguma coisa que a tendência do seu dia é ser horrível, o que você faz? Isso é um sinal para você cuidar, acolher. Talvez você acordou naquele dia e você não tá bem. Não tá bem no trabalho. Tudo deu errado. Sabia que isso é um sinal para você olhar para dentro? O que está acontecendo? Por que eu tô assim? Por que hoje eu fiz tudo errado?
Me falaram X, eu fiz A. Eu esqueci de tal coisa que a pessoa falou pra mim. Porque tem algo aqui que está precisando de atenção. Atenção. Você sabia que quando o nosso corpo externaliza através de manchas, através de dores, através de crises, é um sinal de alerta. Para e vai ver o que está acontecendo. Quantas pessoas só marcam um médico quando vê um problema no corpo? Quantas pessoas só vão buscar alguém para conversar quando vê? Não tô legal. Não, tá, alguma coisa está errado. Você precisa conhecer o seu corpo e a sua mente, sabia? Não, eu não estou bem. Eu preciso dormir um pouco mais. O ser humano precisa de pausas também. Mas a gente está tão acostumado a trabalhar. Como se o nosso corpo fosse uma máquina. E o seu corpo é seu templo. O seu corpo é o seu templo. E Deus quer que você cuide da sua casa, que é o seu corpo. Cuide. Tati, eu tenho tanto problema. Deixa os problemas. Cuida da sua mente, cuida do seu corpo. Deus quer que você cuide do que Ele te deu. Porque é o seu corpo e a sua mente que vai te levar a ter uma longevidade de vida. Pessoas que carregam muitas coisas, vivem uma vida corrida, não se alimentam bem, não cuidam da saúde, a tendência dela é o quê? Com 55, 60 anos, já está cansada da vida. E vai estar falando, Deus me leva. Porque ao longo da vida não aprendeu a cuidar do corpo. Não aprendeu a cuidar da mente. Geralmente é aquela mulher que vive para fazer pelo outro. É a dona de casa, que limpa, que cozinha, que faz tudo, que serve todo mundo. E no final ela pensa, aonde foi que eu me perdi? Você pode fazer tudo isso. E além disso, cuidar de você. Posso. Você pode. Você pode. O nosso Deus, Ele é tão cuidadoso que Ele nos direciona. Ele nos direciona, Ele está falando para vocês que estão aqui. Cuida do que eu te dei. Cuida do que eu te dei. Cuida do seu coração. Cuida da sua mente. Cuida do seu corpo. Eu sei que há uma romantização, comer demais, treinar demais, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Quando você enxerga que o seu corpo é um presente de Deus, você cuida. Quando você entende que o seu corpo é a sua casa, você mora nele, você vai hidratar a pele, você vai cuidar do seu rosto, você vai hidratar o seu cabelo. Por quê? Porque isso aqui é meu, eu não vou ter outro. E se eu não cuidar, quem vai cuidar? Entende quanto isso é estranho, ao mesmo tempo muito sério? 4. Sensação de sobrecarga. Eu falei muito isso na imersão. É aquela sensação que tem uma mochila aqui. E você anda como se fosse assim. É um cansaço. É uma tensão no corpo. A tensão também é um sinal de alerta, sabia? Aquela tensão, aquela coisa assim, toda dói, pesa, você não sabe de onde vem. 5. Problemas com o sono. Insônia, sono excessivo, você quer dormir o dia inteiro, qualquer folguinha você quer deitar. Também não é normal. E além de acordar cansada. Você pode dormir a noite inteira, dormir até mais cedo. Você acorda. Mas já deu horário? Parece que eu nem dormi. Nossa, parece que eu nem descansei. Não, na verdade você não descansou.
Porque o que faz a gente descansar é o quê? Desliga isso aqui. Quando isso aqui desliga. E se você não permite o seu cérebro descansar, se você não permite, você vai dormir e acordar do mesmo jeito. Agora você imagina, se você fica assim durante 20 anos, 15 anos, 10 anos. Imagina se você fica 10 anos vivendo assim no automático. Você dorme e acorda cansada. Sabe o que vai acontecer? Eu vou falar, as doenças. Muitas doenças. Com 40 anos, com 50 anos, você já vai estar com várias doenças. Por conta disso. Uau, é uau mesmo. Porque senta para conversar com alguém de 40, 50 anos. Escolhe algumas pessoas e senta para conversar e pergunta sobre a vida dela e também sobre os hábitos que essa pessoa tinha. Muitas pessoas que eu atendo nessa idade hoje estão aprendendo agora a cuidar delas. Porque toda a vida foram ensinadas a cuidar do outro. Você tem que ser esposa, você tem que ser mãe, você tem que ser boa dona do lar, você tem que ser uma ótima profissional. A sua casa tem que ser impecável. Zele do seu lar. E hoje eu vou falar pra você, agora é tempo de zelar de você. A louça vai ficar. A casa vai ficar. Ai, eu não vou hoje fazer isso porque eu tenho a casa para limpar. Eu tenho meu guarda-roupa. Eu comecei a trabalhar isso dentro de mim. Tati, descansa. Deus me ensina a descansar. Eu sei que é difícil, ainda mais as mulheres que estão acostumadas a resolver problema dos outros. Resolver problema dos pais. Seus pais já viveram a vida deles. Aí acumula os seus problemas com os problemas dos seus pais. Aí você não basta os seus problemas, você tem que resolver o problema dos outros. O que eu mais ensino para as pessoas que eu atendo, deixe as pessoas resolver os problemas delas. O que dá para você lidar, ajuda. Mas não pega problemas que não são seus. Uau, é uau. Não pega. Porque isso vai te adoecer. Fulana me ligou precisando de ajuda. Pessoa ligou precisando de dinheiro. Pessoa ligou falando isso. Aí você tá sempre ali pelo outro. Aí quando você busca alguém, quem tá lá? Quando você precisa de alguém para conversar, para te ouvir, para falar assim, olha, eu vou aí hoje cuidar de você, eu vou levar algo, vou aí te ajudar, quem tá lá? Porque todo mundo está acostumado, infelizmente, a ver uma vida focada em si. Eu vou ligar para a pessoa tal que ela vai me ajudar. Aí você resolveu o problema. A pessoa esqueceu. Aí você deixou de fazer coisas suas para fazer coisa pelo outro. Não é um problema ajudar. Mas quando você abre mão de fazer suas coisas para fazer do outro, a ordem está invertida. As prioridades estão invertidas. Porque eu tenho certeza que nem sempre o outro vai fazer isso por você. É raro quem faz. Raro. É raro alguém que fala assim, não, ela me ajudou naquele dia, então eu vou ajudar ela também. Para, isso é difícil acontecer. Agora pensa quantas vezes nós fazemos isso. Eu paro tudo que eu estou fazendo hoje. Eu vou ajudar aquela amiga, eu vou ajudar aquela pessoa. Isso aqui não é para ser egocêntrico, isso aqui não é para ser egoísta. Não. Isso aqui é para você aprender a gerenciar a sua vida. Não. Fulano, hoje não dá. Hoje eu tenho muita coisa para fazer. Se desse, eu realmente fazia, mas hoje não dá. E aí, como você não consegue dizer não, você fala assim, que você pensa assim. Ah, e se um dia eu precisar dela? Então, melhor falar assim, porque se um dia eu precisar dela... Aí você acaba dizendo sim para todo mundo. Novamente, eu vou refrisar isso.
Não pegue problemas que não são seus. Eu tenho família, eu tenho pai, eu não pego mais problemas. Quer falar alguma coisa pra mim? Pode falar. Vou dar uma orientação? Eu vou dar. Olha, eu não vou ficar falando assim, eu tenho muito problema já. Não, eu oriento. Olha, lida com isso. Porque eu já tenho muitos problemas. Eu já tenho a minha vida. E não é ser egoísta, entenda. É deixar as pessoas também pensarem. Às vezes o outro é tão acostumado a pedir sua ajuda que ele não senta para aprender. Às vezes as pessoas estão tão acostumadas a chamar você que elas não sentam para resolver sozinha. Porque aprendeu a depender de você. 6. Falta de motivação. Você não tem ânimo para nada. Porque você está cansada. Qualquer coisa que daria para você fazer, você nem pensa em fazer. Porque você está cansada. Porque é tanta coisa para você lidar que parar para ler um livro, tem tempo para essas coisas não. Tem que trabalhar, ganhar dinheiro. Tempo é dinheiro. Atividades que antes te davam prazer, agora parecem um peso. Por que peso? Porque eu poderia estar ganhando dinheiro. Eu poderia estar trabalhando. Eu poderia estar produzindo alguma coisa. Quantas vezes que eu sentava para assistir algo, eu me culpava. Tati, não, vai fazer isso aqui. Tati, tem isso aqui. Não. Eu comecei a cuidar das minhas emoções. Não, vou descansar. Eu vou me permitir, vou descansar. Deixa os problemas. Eu tenho um monte de coisa pra fazer. Deixa lá. Deixa lá, depois eu tenho louça para lavar. Deixa lá. Eu vou lavar. Nem que seja tarde da noite, eu vou lavar. Eu tô falando de dias que são corridos. Que você olha assim, meu Deus, é tanta coisa pra fazer, não vou dar conta. Agora imagina se isso vira um hábito. Todos os dias você tem muitas responsabilidades. E você não sabe gerenciar elas e também aqui dentro. A longo prazo, você vai surtar. Surto, estado de alerta, crise. É isso que eu tô querendo dizer para vocês. Dores físicas sem explicação. 7. Você sente dor de cabeça, você sente tensão muscular, é dor na coluna, é dor aqui, ó, principalmente aqui, ó. Na coluna, quem sente dor na coluna é tensão. Existem pessoas que estão tão acostumadas a andar assim, isso gera dor na coluna. Você sente dor no peito, sabe aquela pontada no peito que muitas pessoas vão pro hospital? Que pontada é essa? Sabia que também é um sintoma de esgotamento? A pontada no peito é como se fosse um alerta que pode levar a uma crise de ansiedade ou crise de pânico. Nossa, tá sentindo uma pontada aqui. Não é normal. Problemas gastrointestinais, intestino preso. Sempre o extremo, ou é um ou é outro. 8, mudança de apetite. Você come demais. E essa mudança de apetite aqui tá falando que geralmente é doce. É uma compulsão específica, ou é doce ou é salgado. Massa, você tem uma compulsão específica de comer uma coisa constantemente. É como se só aquilo te aliviasse. Ou perder o apetite. Já viu pessoas que estão ansiosas? Elas não comem. Fala pra mim, você daqui come ou daqui não come, tarde, eu não consigo comer nada. 9, isolamento social. Você evita sair de casa. Se alguém te chama pra sair, você foge, tem outra coisa pra fazer, eu tô cheio de trabalho. Você não quer sair de casa mais. Você não quer socializar com pessoas, porque você não tem mais paciência. Barulho te irrita. Barulho te irrita. Vozes te irrita. Você evita conversas. Se alguém te liga, você não quer nem mais, você tá tão cansada que você não quer conversar com ninguém. Você quer só trabalhar. Você quer só trabalhar. Fazer o que deve ser feito e dormir.
Você evita compromissos, contato com amigos e familiares, hobbies, você nem tem mais hobbies. Não tem vontade de sair de casa. Não é que o barulho irrita vocês, entendam. É porque vocês não têm período de silêncio para se escutar. E aí quando você sai, você quer buscar silêncio onde não tem silêncio. Porque quando você sai, você vai socializar, você vai distrair a cabeça. É para isso que a gente sai. Falar que a gente sai para silêncio, depende do ambiente, mas pessoas que não têm esse hábito de ter um silêncio ao longo do dia, quando elas saem, elas ficam, já querem ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Porque pessoas também, quando você está em volta de muitas pessoas, você não sabe lidar. Você não sabe lidar. 10. Sensação de vazio e desesperança. Você não pensa sobre o futuro. É um vazio, é uma tristeza que você não sabe de onde vem. Aquela sensação, quem sou eu? Uma sensação de estar perdida, de medo. E essa sensação de vazio é como se a vida perdesse o sentido. Você não sabe mais quais são os seus sonhos. Você ainda tem sonhos? Você ainda tem esperança? Você ainda acredita que tal sonho seu pode se realizar? Porque foram tantas coisas ao longo da sua vida que te fizeram adoecer. Olha só, eu comecei lá do início, o primeiro sintoma, preocupações, cansaço. Eu cheguei no último, sensação de vazio. É algo aqui dentro que você não sabe explicar. Perdeu aquele prazer pela vida, perdeu aquele brilho pela vida. Alguém fala de vida para você, alguém fala sobre coisas boas. Que tem isso não, existe isso não. Acordar feliz? Que acordar feliz o quê? Trabalhar e dormir e ponto, acabou. Descanso? Que descanso? A vida tem que ganhar dinheiro, tem que pagar conta. E quando, olha só, isso aqui é muito importante. Quando estamos sobrecarregadas, o excesso de preocupações ativa a amígdala, uma parte do nosso cérebro responsável pelo medo e pelo estresse. Isso gera uma resposta de luta ou fuga, deixando a pessoa sempre em estado de alerta. Sabe aquela pessoa que não consegue descansar? Ela está toda hora fazendo alguma coisa. Geralmente o vó é assim, né? Toda hora está fazendo algo. Pelo excesso de preocupações. Geralmente são pessoas que não descansam. Porque elas não se permitem descansar. E são as pessoas que envelhecem mais rápido. São as pessoas que começam a ter vários problemas no corpo. Vai ficar salva. Tem pessoas que você vê 50 anos já tem cara de 70. 40 tem cara de 60. Quando falou, não é só rosto, é corpo também. Olha como isso é sério. Então, se você vive sempre em estado de alerta, toda hora você está preocupada, toda hora você quer fazer alguma coisa, não tem louça para lavar, tem casa para limpar, não, tem isso. Você não para. Não, vou fazer isso, depois eu faço isso. Então, se der tempo, você não acolhe as suas emoções. O córtex, córtex pré-frontal é aqui. Responsável pela tomada de decisões e pelo raciocínio lógico, fica sobrecarregado. Lembra que eu falei do guarda-roupa? Eu amo esse exemplo. Nosso cérebro é como um guarda-roupa, bem organizadinho. Então, o córtex, ele fica responsável pela tomada de decisões e pelo raciocínio lógico. Ele fica sobrecarregado, dificultando a organização mental e emocional. É isso. Olha só. Agora você imagina o seu cérebro como um guarda-roupa
Tem roupa que não serve mais. Tem roupa rasgada. Tem roupa de outras pessoas. Cada coisa é uma diferente. Uma bagunça. Que, na verdade, nosso cérebro reflete o nosso coração, né? Nosso cérebro dirige a nossa vida, consequentemente, as nossas emoções. Agora pensa, se seu cérebro está uma bagunça. Meu Deus, deve estar um caos aqui dentro. Quantas coisas você acumulou. Tinha que ter falado aquilo, tinha que ter feito aquilo e por quê? Aí a sua mente, as suas emoções estão uma bagunça. E hoje, nessa live, você vai aprender. Organiza. Tira o que não serve. Coloca pra fora o que não serve. Roupa que não te serve mais. Relacionamentos que não te servem mais. Hábitos que não te servem mais. Pensamentos que te falaram um dia que não condiz com quem você é. Joga fora. Tira. Se desprenda disso. Porque isso está ocupando uma parte no seu guarda-roupa, no seu cérebro, que não te pertence mais. E está impedindo você em focar em outras coisas que Deus quer que você foque. É como se Deus tivesse coisas novas para você e o velho está ocupando um espaço que não deveria. Como que coisas novas vai chegar na sua vida se ainda o velho está ocupando um espaço imenso? Às vezes Deus já te deu uma nova vida, Deus te deu um casamento, Deus te deu uma vida, um trabalho, e você está presa em coisas lá de trás. Então, o nosso cérebro, ele funciona como um guarda-roupa. Por isso, muitas mulheres se sentem ansiosas, elas se esquecem de tudo. Ela colocou uma coisa aqui, ó. Ela colocou aqui. 2 minutos. Aonde eu coloquei? Eu acabei de fazer a senha do banco. Qual que foi a senha do banco que eu coloquei? Elas andam ansiosas, esquecidas, comendo demais, dormindo muito, cansadas, impacientes e sem disposição para fazer nada. Alguém te chama para fazer alguma coisa, algumas até falam, tem um compromisso, mas não é compromisso não, você não quer ir. Primeira coisa, eu vou por etapas. Qual que é a primeira técnica que eu quero ensinar para vocês? Técnica terapêutica. Você vai escrever sobre suas preocupações. Aqui não é fazer um checklist. Se você é ansiosa, você só vai organizar as prioridades do seu dia. Você não vai colocar 8 horas tal coisa, 10 horas tal coisa. Não. Se você é ansiosa, você tem que fazer o quê? Pela manhã, vou fazer isso, isso, isso. À tarde, vou me organizar para conseguir fazer isso, isso, isso. Porque geralmente as pessoas ansiosas, elas são assim. Elas querem fazer tudo ao mesmo tempo. Se elas não fazem, elas ficam desesperadas. Elas querem cronometrar o dia delas. Só que imprevistos acontecem. Como você lida com os imprevistos? Você acordou naquele dia, um baita problema para você resolver. Você recebeu uma mensagem de alguém que acabou com o seu dia. Tati, eu consigo isolar aquilo ali e fazer as coisas. Ótimo. Aí depois eu vou lidar com aquilo. Perfeito. É isso mesmo. Você vai pegar um papel e você vai escrever tudo o que está te preocupando. Tudo, tudo. É como se fosse um diário. Ó, peraí. Todo ano eu tenho um caderno, um diário. Esse aqui foi o meu de 2019. Eu guardo até hoje. 2019 e 2020. 2019 eu estava no último ano da faculdade. Muitas preocupações do meu futuro. 2020, pandemia. Esse aqui foi o caderno que eu utilizava para escrever minhas preocupações. Aí eu vou te dar a estratégia. É como se fosse um diário de oração, Tati? Sim. Se você quiser considerar como um diário de oração, para mim seria um diário de oração. E porque no final eu coloco minha oração. Você vai escrever assim: o que está sob meu controle? Problema. Dívida. Eu vou pegar a dívida que é algo mais concreto. Tem uma dívida para pagar. Uma conta para pagar.
que está sob meu controle? Poupar gasto desnecessário. Guardar tanto X para pagar aquela conta. Evitar fazer compromissos que podem comprometer com o meu salário, porque imprevistos acontecem. Se você tem uma dívida, você vai ter que regrar o seu salário, porque, sei lá, estragou o carro. Vai ter que pagar o carro, não vai? E a dívida? Tô dando só um exemplo. Então você vai colocar o que está sob meu controle, o que você já fez ou está fazendo para resolver. Porque a gente sempre tem aquela sensação, parece que eu não tô fazendo nada. E você tá. E você fala assim, não tô fazendo... Claro que você tá. Você tá poupando o gasto. Você tá passando muitas vezes vontade, porque eu tenho um objetivo maior, pagar essa conta que eu fiz. Aí o segundo, o que não está sob meu controle? Imprevistos. Isso não está sob meu controle. Amanhã você pode acordar e alguma coisa estragar na sua casa. Você vai ter que fazer, porque é uma urgência, você vai ter que pagar. E a dívida? Eu tenho que estar preparado para isso, Tati? Tem. Imprevistos. Por isso que eu falo sobre a reserva de emergência. Toda live, geralmente, eu falo um pouco. Reserva de emergência. Tem a fase boa, mas também tem a fase difícil. Que a gente vai precisar de um dinheiro, de um estoque ali. Aí você vai fazer o quê? Você vai escrever como uma oração e você vai entregar ao Senhor. O que não está sob meu controle, você vai escrever como uma oração e colocar: Deus, eu estou fazendo isso, Pai. Agora eu entrego a Ti, para que o Senhor me dê direção e estratégia para resolver esse problema. E você vai descansar. Eu gosto de um versículo que está lá em, se não me engano, a primeira epístola de Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. O que é lançar, Tati? Lança, entrega. Deus, eu estou fazendo isso, Pai. Agora eu descanso porque eu estou fazendo o que está sob meu alcance. E eu creio que o Senhor vai cuidar do resto. Descanse em Deus. Aprenda a descansar. Confia nele, que ele vai te ajudar a lidar com aquela situação. Primeiro tipo de cansaço. Cansaço físico. Você sente o corpo pesado. Dores musculares. Dificuldade para levantar da cama. Mesmo depois de dormir. 2. Você tem dificuldade para manter uma rotina de sono e descanso adequado? Vocês dormem bem? Quero que você pense. Vocês dormem bem? Fala pra mim, você dorme e acorda descansada? Você dorme e acorda disposta? Ai, poderia caminhar 1 hora. Vocês podem me responder aqui? Se eu não terminar o conteúdo de hoje, vou continuar amanhã. Porque é muita coisa muito, muito importante. Então, vamos lá. Sinais que você está cansada, que seu corpo está cansada. Você sente o corpo pesado. Você sente dores musculares, dor na perna, dor na coluna. Você tem dificuldade para levantar da cama. Você desliga a soneca toda hora. Você coloca o despertador e coloca na soneca. Aí vai desligando. Aí quando tá quase na hora de levantar da cama, você levanta. Porque você queria ficar dormindo. Você acorda já sentindo cansada. O que fazer, Tati? Lembra, para cada problema eu vou trazer uma solução? Primeiro, você vai começar a estabelecer horários para dormir. Tati, Como assim? Primeira coisa. Vou dar uma aula aqui de um livro muito importante. Sabe o horário que é ideal para a gente fazer as nossas refeições? No máximo 8 horas da noite. Porque se você deita para dormir 9h30, 10 horas, o seu corpo já vai ter absorvido e feito o processo digestivo. Se você come, você pode perceber,
Se você come minutos antes de deitar na cama, primeiro que você pode ter um infarto. A longo prazo pode. Segundo que o seu cérebro não vai se concentrar em te dar um sono reparatório. Porque o sono é para reparar o nosso cérebro, é para o nosso corpo. Você pode perceber que quem faz academia, a gente geralmente sente as dores, não é no dia, é depois que a gente dorme. Porque é como se quando a gente dormisse, o nosso corpo fizesse um detox, uma reparação. Agora, Tati, se eu não durmo, não tem isso, não tem. Se você não descansa, também não tem. Porque o seu cérebro está toda hora trabalhando, a noite inteira trabalhando, quando ele deveria estar fazendo a reparação. É como se fosse a organização, colocar a casa em ordem. É tipo isso. Porque enquanto a gente dorme, nosso corpo também trabalha. Agora você imagina se o seu corpo está trabalhando com outras coisas lá. Então grave isso. Eu preciso fazer a refeição, a minha última refeição, 2 horas antes de dormir. 2 horas, Tati. Para você dormir bem e acordar bem. Qual que é o horário para dormir? Não sei se vocês já ouviram falar do ciclo circadiano. O nosso corpo tem um cérebro interno. Por isso que é importante pela manhã você tomar um sol. Porque o seu corpo está vendo, e a luz do dia, o seu corpo está recebendo aquele estímulo. Hora de acordar, hora de colocar o corpo para trabalhar. Uau, Então, o melhor horário para dormir, no máximo 10 horas. Se você for dormir meia-noite, 1 hora da manhã, tem o sono REM e não REM. São as fases do nosso sono. E a fase do sono, se eu não me engano é o REM, que eu nem lembro mais, é o sono profundo. Isso acontece entre 3 a 4 horas, 4 e meia da manhã. Se você dormir 9 e meia, perfeito. O seu fuso, o seu sono, vai ser um sono reparador. Por que é tão difícil acordar 3 horas da manhã? Por causa disso. É a hora que nós estamos no sono mais profundo. E nós temos os picos do sono. Que lindo, né? Como que o nosso corpo é maravilhoso. Agora imagina, você vai dormir todo dia, 11 horas, meia-noite, 1 hora. Não tem corpo que aguente. Não tem memória que aguente. Não tem emoções que aguente. Pavio curto, estresse, ansiedade. Não tem. Então durma mais cedo. Então você vai estabelecer horários fixos para dormir e acordar. 2. Você vai respeitar o ciclo natural do seu corpo, que é o ciclo circadiano. Depois você pesquisa. Ciclo circadiano é o relógio biológico que todos nós temos. Você pode ir para outro país, você vai ter esse relógio dentro de você. E ele é regulado como, Tati? Pelas luzes, pelo sol, e pela noite, pela lua, pela escuridão. Você pode perceber quando está chegando 6 horas, o seu corpo começa a desligar. Ele começa a ficar mais lento. Ele para de trabalhar como ele trabalharia pela manhã. Aí pensa à noite, você começa a dar muito estímulo. Tanto é que o livro que eu indico para vocês, ele fala, não é recomendável fazer muitas atividades intensas, tomar cafeína no período da noite. Isso atrapalha o seu sono. Ju, não, dormir, não, meia-noite, acordar 8 horas, não é que não pode. É porque nós temos um relógio biológico. Eu vou colocar um nome e você pesquisa. Você precisa aprender sobre isso, que é muito importante. E eu vou te explicar o porquê. O nosso corpo tem esse relógio biológico. Quando começa a clarear o dia, o seu corpo ele já começa a acordar sozinho. Ele está se preparando para acordar. Só que você não consegue acordar porque você está muito cansado, você está com sono. E é exatamente por esse ponto que pessoas que trabalham à noite, pelo noturno, eles recebem mais. Porque está indo, olha só, claro que eles não vão falar isso do trabalho.
Você está forçando o seu corpo a trabalhar em um horário que não é para ele trabalhar. Uau, é uau. Deus é perfeito. Esse é o livro, quem falou aqui? Ju, esse é o livro que eu quero que você leia. Mude seus horários, mude sua vida. Carla, para quem faz oração meia-noite, se você conseguir orar e dormir perfeitamente, perfeito. Mas a questão é dormir mais cedo? Não é fazer loucura com o seu corpo. Aprender como ele funciona. Tati, mas todo dia eu oro meia-noite. Você vai ver isso a longo prazo. Primeiro, estude. Entenda como o seu corpo funciona. Lembra nosso corpo, nossa casa, nosso templo? Sim. E aí, estudando... Ai, meu dormiu. Estudando, vai ficar gravada, tá? Dani, eu vou colocar nos stories para você o livro. A ciência comprova o que Deus já falou. Esse livro, se vocês pegarem para ler, ele vai falar tanta coisa que está na palavra de Deus. A Bíblia fala sobre aprenda a administrar o tempo, remindo o tempo. O que é remir? Administrar. Administre o seu tempo. Igual aqui em casa a gente fala, noite foi feita para dormir. Você pode levantar para orar? Pode. Mas você também precisa de descanso. Se você ficar todo dia... esse é o nome do livro. Se você ficar todo dia acordando de madrugada e não voltando a dormir, você vai ver isso a longo prazo. Não sou eu que estou falando. Tá? Não sou eu, é fato isso. Eu sei que nós aprendemos muito, Tati. Eu tenho que levantar à noite, de madrugada para orar. Você pode fazer propósito de levantar para orar. Mas durma também, descanse. No mínimo, eu até coloquei aqui 7 a 8 horas, 8 horas, 9 horas de sono. Se você tem um trabalho que exige muito da sua mente, igual o meu, eu sou psicóloga, isso exige muito da minha mente. Nem sempre 8 horas de sono para mim é suficiente, sabia? Uma das coisas que eu preciso, eu trabalho com a minha mente. Eu preciso priorizar o meu sono. Porque são muitas informações para eu processar. Novamente, quando eu estou dormindo, o meu cérebro ele faz a reparação das memórias de curto e longo prazo. Quando eu não durmo bem, eu não consigo lembrar de coisas específicas que meus pacientes falaram para mim. Como isso é maravilhoso. Por isso que eu durmo cedo. Vocês sempre vão ver aqui, eu vou dormir cedo, eu acordo cedo. Eu tenho horário para dormir, eu tenho horário para levantar. Então, se você tem um trabalho que exige muito da sua memória, da sua concentração, comece a priorizar o seu sono. Não só pelo seu trabalho. Porque sono é qualidade de vida. Eu vou falar sobre o segundo cansaço. Amanhã eu vou terminar o resto, tá? Cansaço emocional. Novamente, você sente que carrega um peso que não é seu? Anda chorando com facilidade ou se irritando por qualquer coisa? Você chora com facilidade ou se irrita por qualquer coisa? Vai pensando. 3. Você tem a sensação de estar sobrecarregada pelas emoções dos outros? Como assim, Tati? Alguém conta um problema para você. Você quer ficar sabendo o que aconteceu. Você não dá orientação ou ajuda a pessoa e deixa pra lá. Você pega o problema pra você. Aí você não dorme. Agora imagina eu como psicóloga se eu fosse assim. Porque todo mundo fala, né? Tati, psicóloga deve surtar. Eu não surto. Porque eu aprendi a descansar. E fazer o que está sob meu alcance. Agora imagina eu, psicóloga, que atendo todos os dias várias demandas, casos completamente diferentes, mas dentro da minha área de trabalho. Agora você imagina se eu pegasse o problema de todo mundo pra mim? Eu ia surtar.
Porque, claro, tem as estratégias, eu tenho que ter um emocional bem, eu tenho que cuidar das minhas emoções primeiro. Porque primeiro eu cuido de mim, para mim depois cuidar do outro. Primeiro eu cuido da minha casa interior, do meu casamento, da minha vida, depois eu cuido do outro. Porque se você não estiver bem para você, como que você vai estar bem para as pessoas? É loucura. Como eu vou cuidar das pessoas, eu vou ajudar todo mundo. E quem mais precisa de mim, não tem eu. Não tem a mim, não tem... Existem pessoas que adoecem porque elas pegam o problema de todo mundo. E ela deixa a desejar a vida dela, a casa dela, a família dela. E porque isso não é o que Deus deseja de nós. Você pode ajudar as pessoas, mas aprenda a deixar também o problema daquela pessoa ela resolver. Ai, tanta coisa na minha mente, tanto problema, tanto problema, tanto problema. E aí quem precisa de você, da sua atenção, a sua casa precisa de você. Quem lida com pessoas tende a adoecer muito rápido. Se você trabalha com mulheres, serve na igreja, trabalha com atendimento ao público, você tem a tendência de adoecer, porque é muita crítica, é muito problema. Agora, se você não aprende a gerenciar isso vai te sugar. Grave. Como Deus é maravilhoso. Ele quer que você cuide de você. Aprenda a administrar. Vou dar um exemplo, Fernanda. Eu dei um exemplo um dia aqui que eu fui numa loja e... não sou de ir em loja não, gosto de tudo comprar online. Fui numa loja e era aquela loja que tira todos os sapatos. Tem na vitrine, aí pega o seu número lá dentro. E aí a moça foi pegar pra mim o sapato. Vários modelos lá. Ela toda hora não trazia o modelo que eu queria. E eu falei o modelo, olha, essa assim, 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 essas e essas cores, não gosto desse. Sabe o que aconteceu? Ela toda hora trazia modelos completamente diferentes do que eu pedi. Eu sabia que lá eu ia encontrar o sapato que eu queria, porque era uma loja que tinha de tudo. Eu falei, vou encontrar aqui. Ela não estava bem aquele dia. A memória dela estava um caos. Ela estava tensa. Eu vi que ela não estava bem. Aqui entra a importância. Aqui vai ter dois tipos de pessoas. Aqui vai se estressar e falar assim, que atendente, que funcionário horrível. Eu venho para ser atendido, eu estou pagando para comprar aqui. Pagando o salário dessa pessoa, essa pessoa me trata dessa forma. Ela não estava bem. E pasme, o gerente estava lá, no caixa naquele dia. Ela não estava bem. Aí eu fui conversando com ela baixinho. Eu não falei que eu era psicóloga. Você tá bem? Não, fica tranquila, eu tenho tempo. Vai lá e pega assim, assim. Eu vi que você tá ansiosa, você tá estressada com alguma coisa. Vai lá, toma água, respira. E depois você volta aqui. Eu vou te esperar. Eu comprei o sapato, 2 sapatos naquele dia. Conversei um pouquinho com ela. Outra pessoa que, se estivesse igual ela, faria o quê? Não quero ser funcionária aqui não. Não quero não. Nunca mais volto nessa loja. Atendimento zero. A menina estava quase voltando a chorar. Ela não estava bem. Aqui entra um ponto. Ser um instrumento de cura. Dependendo do que eu falar para aquela pessoa, o gerente estava lá, ela poderia ter sido mandada embora. Vai que ela estava uma semana ruim no casamento. Ela poderia ter sido mandada embora. Olha só. Isso aqui também é ser instrumento de cura. Se eu não sei lidar com meus problemas, eu não vou saber lidar com o problema das pessoas. Se eu não sei acolher minhas emoções, eu vou estar nem aí pro outro. Uma coisa que eu sempre falo. Eu não posso julgar o outro só porque ele me tratou daquela forma. Eu não sei a história. Tati, mas me tratou mal.
eu sempre gosto de pensar no contexto. Aquela pessoa pode estar numa fase muito ruim no casamento. Aquela pessoa pode estar com uma vida financeira caótica. Aquela pessoa pode estar com muitos traumas e feridas que eu nem sei. Eu não faço a mínima ideia. É mais fácil falar, aquela pessoa é difícil. Ah, aquela pessoa lá é muito fechada. Por que será que ela é daquela forma ou que ele é daquela forma? Eu não penso, né? Claro, eu não penso nisso, a gente não pensa nisso. Antes de julgar alguém, eu sempre falo esse ponto. Conheça o outro. E quando você não tá bem, como que você fica? Como que vocês ficam? Eu sei como eu fico. Quando vocês não estão bem, quando vocês estão com problemas, o que vocês fazem? Muitas vezes a gente não quer fazer nada, não quer falar com ninguém. Estresse, pavio curto, às vezes trata mal, altera a voz. Né? Quando a gente não tá bem, a gente é um... Se você trabalha com atendimento ao público, atenda com amor. Se você lida com pessoas, lida com amor. Não projete as suas dores no outro. Agora imagina se para cada paciente que eu atendesse eu falasse assim, eu no seu lugar, quando eu passei por isso, eu estou anulando a história e a dor do outro. Não tem essa eu, é o outro. Se alguém está te procurando é porque ela precisa de você. Agora, se as pessoas só te procuram, vêm, elas vêm. E você vai para onde? O que você faz? Não tem como, a gente absorve. Agora, quem te escuta? O que você faz para lidar com tudo isso? Para lidar com o cansaço emocional, você vai ter que praticar o autoconhecimento. O que é isso? Escrever sobre seus sentimentos, começar a ler livros para que fale sobre emoções, fazer devocional, tirar um tempo com o Senhor. Pela manhã, evita pegar celular, que celular é estímulo, a tela é estímulo. Eu duvido você pegar o celular e você não ir no Instagram. Aí você vê, aquela pessoa acordou 5 da manhã, já fez isso. Aí você vê, nossa, essa pessoa que conquistou isso, essa pessoa tá diferente. Aí você vai em um, vai em outro. Aí você já se frustra. Não, faz isso não. Pare de viver a vida do outro. Viva a sua vida. Pare de gastar energia só consumindo conteúdo de pessoas que não te agregam. Tem vários tipos de influencers. Tem pessoas que influenciam para o bem, tem pessoas que influenciam só para mostrar a vida dela, para você comprar o produto dela ou dele. E nós muitas vezes estamos perdendo tempo consumindo conteúdos fúteis. A palavra do Senhor diz assim, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é agradável, tudo que há louvor, se há virtude, nisto pensai. Se você fica horas no celular consumindo conteúdos, você vê assim, Tati, mas eu distraio. Você pode distrair. Mas se você fica ali muitas horas, muito tempo, de pessoas que não te agregam, pessoas que não condiz com seus valores, você pode pensar que não, mas a sua mente está absorvendo. Aí do nada você está pensando lá, aleatoriamente. De onde que eu tirei isso? Do vídeo que você viu. Concentre seus pensamentos em coisas boas. Pensai nas coisas que são de cima. Esse é o desejo do Senhor para nós. Você vai focar no trabalho? Sim, mas concentre-se. A Bíblia fala assim, que aquilo que nós vemos é temporário. Aquilo que não se vê é eterno. É eterno. Eu sei que as pessoas querem trabalhar, elas querem ter. Só que isso não é tudo. É dinheiro. Não é tudo. Eu sei que você tem sonhos. Eu sei que você tem vontades.
até desafio você, se afasta um pouquinho das redes sociais, diminua. Sua vida vai mudar, você vai sentir mais leve. Sinceramente, eu só estou no Instagram porque é o meu instrumento de trabalho, é a minha ferramenta de trabalho. E é uma parte do meu chamado de levar conhecimento. Mas a minha vontade era não estar aqui. Mas tá, tem muita coisa boa, eu sei que tem. Mas, infelizmente, eu não tem como só ver coisas boas aqui. A gente vê de tudo, sabe? De problemas, de caos. Porque nós precisamos também de tirar um tempo, assim. Por que existem os retiros? Desligado dessas coisas. Isso é retiro. Mas eu posso fazer retiro também dentro de casa? Posso. Me abster de coisas que não me edificam. Vou dar um exemplo. Quando eu faço jejum, eu me abstenho do alimento. Durante um tempo, eu fico mais sensível. Eu me desligo das redes sociais, eu fico mais sensível para ouvi-lo. Agora, se você faz isso toda semana, você vai ver como isso vai ser bom. Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre o jejum com vocês. Mas faça um detox das coisas que estão ocupando um tempo desnecessário na sua vida. Sei que a gente toma muito, né, suquinho detox, suco verde, mas existe o detox da vida também. Hábitos ruins, pessoas que não agregam, pessoas que só nos colocam para baixo, relacionamentos que sugam, minam a nossa vida, o nosso emocional, tá? Cuida das suas emoções. Então paramos, tá? Não terminei, lembrei. Segundo, para lidar com o cansaço emocional. Você vai criar momentos de descanso, afastando de ambientes tóxicos. Exatamente o que eu falei. Você vai acordar pela manhã, você vai evitar pegar o celular. Criar momentos de descanso. Às vezes, o que é o descanso? É não fazer nada. Às vezes é sair para uma caminhada lá no parque, conectar com o verde, com a natureza. Às vezes é acordar mais cedo, ver o nascer do sol e tomar um sol. Colocar uma música lá, ficar ouvindo. Às vezes você assistir algo pela manhã. Olha, nós estamos aqui na live, né? Entendeu? Ju, é muito ruim. É muito ruim isso que você está falando. Não é normal a gente lutar contra o sono. Sono é uma necessidade. Certamente você teve uma vida que você teve que sempre estar fazendo alguma coisa, trabalhando muito, resolvendo muitas coisas. Você não se permite descansar. Aí hoje Deus está falando para você aqui, né? Descanse, administre o seu tempo. E por último, você vai entregar suas emoções a Deus e praticar a oração. No livro fala meditação, mas é oração. Como um refúgio. Nele encontramos descanso. Grava. Nele encontramos descanso. Nele encontramos descanso. Voltou? Fala se voltou. Peraí. Voltou? Voltou? Ah, voltou. Ah, tá. Aí eu falei assim, todas as pessoas... Acabou a bateria. Todas as pessoas que eu falei assim, que lidam com atendimento ao público, liderança, igrejas, pastores, sei lá. Atendimento ao público precisa aprender a cuidar das emoções.
Porque a tendência de adoecer é muito grande. Então, se você conhece alguém que lida com isso, ainda tá mudo? Ah, voltou, né? Ah, tá. Se você conhece alguém que tá ansiosa, estressada, pavio curto, você vai ver, certamente essa pessoa está esgotada. Esgotada. Tá? Eu orei no começo, mas muitas pessoas chegaram aqui. Eu vou orar pra gente finalizar. Amanhã nós vamos continuar. Qual que é o horário da live, Tati? 6:30 da manhã, no meu estado, Mato Grosso do Sul. Se é onde você mora, segue o fuso horário de Brasília, 7:30. Tá bom? Eu não estava fazendo antes porque eu estava na imersão com as mulheres, né? Aí, como acabou segunda-feira, eu descansei uns dias pra mim conseguir fazer a live com vocês, tá? O intuito é a gente fazer toda semana, porque eu acho muito importante vocês terem esse conhecimento e saberem qual que é o desejo do Senhor pra nós nesse tempo. Então, de hoje foi. Eu vou continuar amanhã, tá? Porque tem mais coisas. Eu preciso aprender a cuidar de mim, encontrando paz e descanso em Deus, mesmo em tempos e momentos difíceis. Porque tem coisas que eu não tenho como eu fazer nada agora. Eu tenho que fazer o que está sob meu alcance e entregar a Ele para que Ele possa fazer o que Ele quer operar. Isso é descansar. Isso é confiar. Nosso Deus é um Pai de amor. Lembre-se, a sua casa é o seu templo, é o templo do Espírito Santo. Ele quer que a sua casa seja uma casa leve. Uma casa leve, tá? Vamos orar? Senhor, muito obrigada por essa manhã, pelo Senhor ter falado conosco. Obrigada a cada uma que está aqui, as que estão pela primeira vez. Que elas possam, Senhor, receber esse direcionamento que o Senhor tem me dado dia após dia. Que possamos encontrar descanso em Ti em todos os momentos. Pai, conceda a elas uma noite de sono profunda, paz, mesmo em meio ao caos, a paz de espírito, a paz, como a sua palavra diz, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração em Cristo Jesus. Fixe os nossos olhos nas coisas que são eternas, porque esse mundo vai passar, essas coisas daqui vão passar, mas aqueles que fazem a tua vontade permanecerá para todo sempre. Muito obrigada. Ah, meu Deus, muito obrigada. Guarda o dia de cada uma de nós. Nos direcione. Fale conosco. Nós queremos ser sensíveis à tua voz. Nós queremos entender qual que é a sua vontade e os seus planos para cada uma de nós nesse tempo. Nos use em tuas mãos. Que aquilo que nós aprendemos aqui possamos levar para outras pessoas que também precisam. Que nesse tempo de frieza nós possamos ser um instrumento de cura para outras pessoas. Que o Senhor use cada uma delas nas tuas mãos. Que elas possam avançar sentindo a tua vontade e a tua palavra, Senhor. Nós somos gratas a Ti pela Tua misericórdia, pela Tua fidelidade e pelo Teu imenso amor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor permanece fiel em todo o tempo, mesmo nós errando, mesmo nós falhando. O Senhor é um Pai de amor. Muito obrigada, Senhor. Assim nós oramos, agradecemos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amanhã estaremos aqui de novo, tá? Então, coloque o seu despertador, se você quiser estar aqui comigo. Eu vou colocar nos stories. Tá, eu sempre falo assim, eu sempre faço um arquivo de todas as lives que eu faço, eu estruturo um arquivo, sabia? Eu faço um cronograma. Tati, eu gostei da live de hoje. Me chama no link da bio. Eu te mando o arquivo sem problema nenhum. Tati, eu gostei daquele estudo que você deu. Me chama que eu te mando, não tem problema, tá? Eu creio que você pode aprender muito mais ao ler o que eu compartilho. Que vocês tenham um ótimo dia. Que Deus abençoe vocês, tá? Um bom trabalho para quem vai trabalhar. Beijo, gente.
Tchau.